Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram tua salvação, que preparar diante de todos os povos, luz para iluminar nações, e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento, pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco. Evangelho de Lucas, eu li o mais longo, que dá mais a ideia do que aconteceu. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho. A purificação é da mãe, não é do filho não. O filho vai ser apresentado. É lei judaica do Antigo Testamento. Leia lá o Antigo Testamento. A mãe, toda mãe, quando dá à luz o menino, normalmente tem sangue, né? Sai sangue. Então por isso tem que ser purificado, segundo a lei. Porque o sangue pertence a Deus. Então é como se ela se tornasse impura. Isso é da lei dos judeus. Todo sangue pertence a Deus. E quem derrama sangue presta conta a Deus. No caso aqui é para dar uma vida, mas a lei mandava se purificar. Quando Caim ali matou Abel, o nosso Senhor falou: tu vai prestar conta do sangue do teu irmão. Da pessoa também mata uma criança de aborto, vai prestar conta ao nosso Senhor. Ouvi dizer esses dias que um padre lá em Goiás, que é advogado, ele se colocou contra um aborto e venceu, conseguiu fazer com que, entrou com uma ação, conseguiu fazer com que o aborto não fosse realizado.
a família da criança entrou com processo contra o pai. O juiz primeiro deu causa de ganho ao padre, e a criança não foi morta. Depois mandou o padre pagar R$400 mil de indenização para a família. O Supremo Tribunal Federal mandou fazer isso. Que país é esse que nós vivemos? Então agora não pode mais falar que o aborto é errado, porque eu estou dizendo, o aborto é errado, é pecado e é crime. Pronto. Pecado e crime. Vai ter que se justificar diante de Deus, se não pedir perdão aqui. Pecado e crime. Como a eutanásia também. Não é para matar as crianças, ou matar os velhos. Nessa sociedade decadente que é o Brasil. Governada por quem? Eu sigo a lei de Deus. Não sigo a lei de vocês, não. Então Maria foi ser purificada e Jesus foi ser apresentado a Nosso Senhor. A mulher tinha derramado sangue, era purificada. E o menino apresentado a Deus. Se você prestar atenção no evangelho de hoje, fala várias vezes, segundo a lei do Senhor, segundo a lei do Senhor, segundo a lei do Senhor. Essa lei é o Antigo Testamento. Jesus estava nascendo agora, ele ia criar um novo. Mas essa lei do Senhor aqui é o Antigo Testamento. Lá em Mateus 1, 18 a 25, fala que José era justo segundo a lei do Senhor. Por isso que ele decidiu denunciar, para não denunciar Maria, decidiu deixar Maria. Tá? Mas ele seguiu a lei do Senhor. A lei do Senhor, não é a lei dos homens, não. Eu sigo a lei do Senhor. Aborto é crime, é pecado, eutanásia também. A fim de apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. De novo, começa a falar da lei do Senhor. O que é que diz a lei do Senhor? Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Sexo masculino. Aí vou falar mais uma coisa aqui da lei do Senhor contra a lei dos homens. Sexo é masculino e feminino. Ideologia de gênero é mentira. Mentira braba. Essa ideologia diz que não tem mais homem e mulher. Só cada um decide na cabeça. Tem, está aqui escrito, ó. Todo primogênito do sexo masculino tem sexo masculino e tem sexo feminino. Tanto faz que vocês estão dizendo mentira aí, eu estou dizendo que a lei do Senhor está dizendo. E matrimônio na Igreja Católica é entre o sexo masculino e o sexo feminino. Não tem outro matrimônio, não. Todo primogênito do sexo masculino, portanto é contra a ideologia de gênero, deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício de 2 passarinhos. Era assim, quando você pecava, o pecado era muito grande, segundo a lei do Senhor do Antigo Testamento, aí você oferecia um bezerro, um garrote, um boi. Quando era pequeno, era 2 passarinhos. Aqui diz, par de rola ou 2 pombinhos. 2 passarinhos, porque é a oferenda dos pobres. Ela não tinha pecado, era coisa de purificação. Maria nunca pecou. Aqui era só uma coisa de purificação. De novo ele repete, como está ordenado na lei do Senhor. Eu sigo a lei do Senhor, não sigo nenhuma lei humana. Em Jerusalém, então eles vieram de Nazaré até Jerusalém. Moraram em Nazaré, né? Embora o menino nasceu em Belém. Você já sabe essa história. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, justo segundo a lei do Senhor. Esperava a consolação do povo de Israel. Quando chegaram lá em Jerusalém, lá tinha um velhinho chamado Simeão, mesmo nome de Pedro. Pedro era Simeão, Shimeon, né? É um nome comum lá. Ele era justo e piedoso, ele seguia a lei do Senhor, não a lei dos homens. Esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Então, o Espírito Santo não é só com a gente, não. Ele era da antiga aliança e o Espírito Santo estava com ele. E o Espírito Santo tinha dito a ele, anunciado, que ele não morreria antes de ver o Messias, o Cristo. Messias é uma palavra hebraica, Mashiach, quer dizer consagrado, separado. Aquele que desde o nascimento é separado do seio materno
para uma missão. O primeiro Messias, o maior Messias é Cristo. Mas eles consideravam o Messias também um rei, né, caso de Davi, e um profeta. Às vezes eles consideravam o Messias. Tanto que antes de Nosso Senhor, no retorno de Nosso Senhor, os judeus aguardam o Messias ainda. Ou um profeta, ou um rei, ou um consagrado. Eles não sabem exatamente quem é. Só que o Messias já veio, né? Que é Cristo. Então, lhe havia anunciado quem? O Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Messias, o enviado de Deus, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, de novo, ele foi movido pelo Espírito, como Nosso Senhor era movido, está lá em Mateus 4, de 1 a 11. Antes de ser tentado, ele foi movido. Está lá em Lucas 11, 1, antes de ensinar o Pai Nosso, ele foi movido pelo Espírito Santo. Simeão veio ao templo de Jerusalém. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir a lei, segundo a lei, o velho Simeão viu o menino, 40 dias que tinha nascido, e tomou o menino nos braços, e com a ação do Espírito Santo reconheceu no menino o Messias. Então ele bendisse a Deus, Baruch, a bendição de Deus, a bênção de Deus. Tomou o menino do braço e bendisse a Deus, dizendo: agora, Senhor, segundo tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz. Então agora eu quero morrer, pode deixar que eu morra agora, porque eu vi a tua promessa, eu vi a tua realização. Porque meus olhos viram a tua salvação. Quem é a salvação? O menino, Jesus. E ele não conhecia o menino, tá? Não conhecia. Que preparar diante de todos os povos. Jesus, salvação para todos. Claro que nem todos se convertem. Quem não se converter vai ser salvo? Vai não. Vai não. Vai ser salvo quem se converter. Pedir perdão dos pecados. Luz para iluminar nações. Daí a festa de hoje tem a vela. Esse menino é luz. Tá? E glória do teu povo Israel. Além de luz é glória. Glória é, no hebraico, kavod, é uma coisa pesada. A glória de Deus é um peso. É um peso imenso a glória de Deus. E muito maior do que esse mundo aí, do que esse Supremo, do que esse juiz, do que esse... A glória de Deus é maior do que tudo. Por isso ninguém tem que ter medo de ninguém na terra. Ninguém. Nenhuma lei humana. Está conosco a glória de Deus e pronto. O pai e a mãe de Jesus ficavam admirados, né? Estavam admirados com o que diziam. Eles escutaram o que o velho disse e ficaram admirados. Isso significa que Maria não entendia tudo, não. Se você pensa que ela entendeu tudo desde o início, você está enganado. Ela ficava refletindo o que diziam dele, esse menino. Então ficou admirado. Se entendesse tudo, ia ficar admirado. Simeão os abençoou, de novo a bênção, e disse a Maria, agora ele fala com a mãe. Primeiro, ele louvou a Deus pelo menino. Agora, fala para ela. Olha para ela e fala: este menino vai ser causa de queda e de reerguimento. Para muitos, até hoje é. Quem não seguir esse menino, vai se condenar. Queda. Quem seguir, vai salvar. Reerguimento. Continua a mesma coisa que esse velho disse há 2000 anos atrás. 2020 anos. Ele será um sinal de contradição, até hoje. A cruz é contradição. Né? Não é fácil não, carregar a cruz. Mas só entra no céu quem carrega a cruz. Quem não carregar, não entra. O céu tem uma porta, tem uma chave. A chave é a cruz, para entrar. Então não deixe só a cruz de lado, carregue. E carregue com alegria, com humildade, com mansidão e com fortaleza. Será uma contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Esse menino, além de ser contradição, ele vai revelar tudo que está dentro de nós. Ninguém se esconde desse menino. Nenhum pecado, nenhuma coisa positiva, nenhuma virtude, nada se esconde. Quando ele retornar para julgar todo mundo que vai voltar, vai ser revelado tudo. Tudo que você fez de bom, de mal, de errado, de certo, de tudo, de omissão, de pensamento, de tudo vai ser revelado. Então, você está se escondendo de quê? Um dia todo mundo vai ver o que todo mundo fez, no dia que ele julgar. Quanto a ti, de novo falando para Maria,
uma espada te traspassará a alma. Ele vai dizer que uma espada vai penetrar o coração de Maria. Por quê? Ela vai ver o menino morto. João 19, 25 a 27. Ela está ao pé da cruz. Ela e João e o menino morto, que não é mais menino. Tem 30 e tantos anos. E todo o sofrimento dela. Ela viu ele ser perseguido. Ele saiu de casa 30 e tantos anos, deixou ela, foi morar na casa de Pedro, foi anunciar o reino. Ela foi depois atrás dele e os primos dele diziam que ele estava ficando doido. Então ela viu tudo que estava acontecendo, a perseguição que ele estava sofrendo, né? Toda mãe sabe. Lá no templo havia também uma profetisa. Então, além do Simeão, tinha uma profetisa chamada Ana. Haná, no hebraico. É da raiz de Yehonan, graça. É agraciada, graciada de Deus. Filha de Fanuel, da tribo de Asser. O hebraico é com S, e o S tem som de S, não tem som de Z. Então não pode dizer Azer, é Asser no hebraico. Isso aqui é uma palavra hebraica. Era de idade muito avançada. Então o Simeão era velho e a Ana era velhinha também. Tá? Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois o marido morreu. E quando morreu, vimos na leitura de domingo, se tornou viúva. Aí ela ficou no templo, adorando a Deus, servindo a Deus. Quem é casado pode passar 48 horas na igreja todo dia? Não. Pode não. Tem que estar em casa também, né? Mas quem não é casado, quem é viúva, pode se dedicar ao Senhor? Pode. E hoje também é dia dos consagrados. Ficara viúva e agora estava com 84 anos, né? Casou, ficou 7 anos casado, ficou viúva, casou jovem. E com 84 anos serviu a Deus, com 40, 50 anos no templo. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejum e oração. Aqui nós temos adoração de 2 da tarde até 9 da noite. Pouca gente vem. Tem a vigília, vai ter agora sábado à noite todinha. Pouca gente vem. Pois essa mulher rezava direto. Ana chegou nesse momento, quando o Simeão estava falando com Maria, e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino. Também ela sentiu que esse menino vinha de Deus. Não conhecia o menino, nem ele, nem ela. Você vê que aqui tudo é ação do Espírito Santo. Dom da ciência, a todos os que esperavam a libertação em Jerusalém. Não é libertação política. O Senhor não veio trazer libertação política para ninguém. É libertação do pecado, né? Tem uma teologia aí que só fala em libertação política. É porque não entendem. A libertação é do pecado. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, de novo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré. Falei, eles tinham vindo de Nazaré, retornado para lá, no norte. E o menino crescia, se tornava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então tudo isso aí aconteceu com o nosso Senhor, né? Recordo que depois eles vêm, Jesus com 12 anos vem a Jerusalém, ele fica no templo, eles perdem o menino. Então aqui vai relatando o que aconteceu com o menino. Leitura inicial do profeta Malaquias. É da raiz de anjo. Tem gente, até professor, que diz que anjo não existe. Eu acho que ele não sabe ler a Bíblia não, né? Porque a Bíblia fala muito dos anjos, né? Se você disser que não existe, você tem que provar. Você tem que dizer que o livro santo está mentindo, né? Mas tem professor que diz aí, né, que não existe. Pois o nome do Malaquias já é anjo, o anjo de Deus, anjo do Senhor. Assim diz o Senhor. Começa a profecia dele assim. Primeiro, ele é um profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Não é aquele que ele fala em nome dele. Hoje essas leis humanas, acabei de falar de uma no começo, tem nada de Deus, essas leis humanas, né? Pois esse sujeito aqui, quando ele anuncia algo de Deus, muito superior a essas leizinhas humanas aí, esses tribunal. Eis que envia o meu anjo. De novo, questão do anjo aqui. Está falando que é o Senhor quem fala. Assim diz o Senhor. Assim, então não é o profeta, é o Senhor. Presta atenção, quem está falando aqui é o Senhor. Eis que envia o meu anjo. Está dizendo que vai enviar um anjo. Ele há de preparar o caminho para mim. Esse anjo vai preparar o caminho para o Senhor. Logo chegará ao seu tempo o dominador.
que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ele fala de um anjo que vai preparar o caminho do Senhor. Anjo é o mensageiro de Deus. No grego é mensageiro. No hebraico é o enviado, a mesma coisa, o enviado de Deus. Tá? Então virá um anjo que vai preparar o Senhor, o retorno do Senhor. Não diz quem é, diz que virá. Ele o que vem, diz o Senhor dos Exércitos. De novo, é Deus quem está dizendo. E vai vir um anjo antes do retorno do Senhor. Quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? Ele vai ser muito poderoso esse anjo. Ninguém vai poder encarar ele, não. Com Miguel. Alguns autores dizem que esse anjo foi João Batista, que preparou o caminho. Pode ser, é uma interpretação. Que preparou o caminho do Senhor. Quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? Ninguém. Quem poderá resistir quando ele aparecer? Ninguém. Aí fala da autoridade que ele tem. É como o fogo da forja. Forja é aquele negócio que faz espada, né? Os metais. Como a labareda dos lavadeiros estará a postos, barreira dos lavadeiros estará a postos. Como para fazer derreter e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi. Esse anjo, ele vai falar de conversão, para purificar. É o que está faltando à humanidade hoje, que não se converte. Entrega o erro, o pecado. Divórcio, aborto, união civil, de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, tudo isso aí. Legalização de droga, destruição da natureza, eutanásia, corrupção, política. Tudo isso aí. Que a humanidade está se entregando, e daí as consequências. E se não se converter, será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá. Então tem que se purificar diante desse anjo, tá? E os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer a oferenda justa ao Senhor. Só pode oferecer algo ao Senhor quem se purificar. Só pode se aproximar ao Senhor quem pedir perdão. Não é entrar na igreja e comungar e viver do jeito que quer, não é desse jeito, não. Ou se converte e pede perdão, então não pode. E se comungar, está comungando a condenação. Paulo, 1 Coríntios 11. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Então continua a palavra muito forte de Nosso Senhor. A palavra de Deus, ela é forte, né? Infelizmente pouca gente escuta, e dos que escutam pouco segue. Mas essa palavra não vai cair por terra. E o padre que está sendo julgado aí pelo Supremo, ele está coberto de razão. Um dia, meu filho, o juiz aí, tudo será revelado. Nosso Senhor vai estar do lado desse padre. E quem ficou contra, se não se converter, tchauzinho. Para o céu, no céu, não entra. Quem é injusto, que deveria ser justo e não foi, né? Quem deveria ser e não foi, se não se converter, no céu não entra. Tá? E você pense bem, porque você passar a eternidade longe de Deus, por que Deus não faz logo justiça? Passar a eternidade longe de Deus, no inferno, ninguém mais fala do inferno, e pense o que é isso. Então quem tem o dever de julgar com justiça e não julga, se converta, porque o seu dia vai chegar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.